Novo acordo de renovação de contrato saindo no São Paulo. A torcida não gostou disso não. Vamos falar muito sobre isso. Vamos falar aí também, rapaz, sobre a polêmica envolvendo São Paulo, Palmeiras, Flamengo. Teve até nota do São Paulo aí batendo de frente com o Flamengo. O bagulho tá doido. Vamos comentar sobre isso e várias outras notícias do São Paulo. Belezinha? Tranquilão, meu parceiro? Então vamos embora para mais um vídeo, 5 horas da manhã, já de pé, com vídeo novo, domingão, firme e forte, aí mais um dia, né, meu parceiro? Tivemos aí o começo, né, da rodada do Campeonato Brasileiro aí ontem, entendeu? São Paulo não jogou ontem, nem joga hoje, só joga segunda-feira amanhã, às 8 horas da noite. Vai estar um clima maravilhoso, né? São Paulo e Ceará, 8 da noite, pós-eliminação de Libertadores, protesto, vai ser um clima, irmão, maravilhoso aí pro jogo de amanhã. A gente teve aqui, né, Fortaleza Esporte, né, Fortaleza Esporte, Juventude Inter, Vasco e Cruzeiro, estão ali, né, perto do São Paulo, então pouco importa esse jogo. Tivemos o Atlético Mineiro, né, o Galo venceu o Mirassol aí por 1-0. Finalmente o Mirassol perdeu, né, pai? Tinha um tempão que o Mirassol não perdia. Se eu não me engano, tem outros jogamentos para cumprir, se eu não tô maluco, né? Se eu não tô falando besteira, acho que o Mirassol tem mais um jogo a menos ainda para poder pagar, né? Então é importante, por mais que o Mirassol, né, esteja, se não me engano, 5, 6 pontos, deixa eu até pegar aqui, tá à frente do São Paulo, né? Por mais que eles estão à frente do São Paulo aí, cara, Mirassol, São Paulo, Botafogo, estão tudo no bolo de time que estão brigando ali por vaga na Libertadores e também na pré. Entendeu? Por mais que o Mirassol esteja à frente, né? É a mesma briga, tá? O Mirassol aí tem, ó, por exemplo, o Mirassol tem 42, a gente tem 35, entendeu? Tem 7 pontos aí de diferença, né? Diferença aí, mas querendo ou não, na minha opinião, né? Não acho que o Mirassol esteja brigando por outra coisa a não ser a Libertadores. Para mim, Mirassol, Botafogo, Bahia, São Paulo e o Fluminense estão ali brigando, é tudo no mesmo bolo. Mas tem uma diferença de um para o outro. Acho que esses times estão brigando por uma coisa só, que é a vaga na Libertadores. Entendeu? São Paulo vai jogar contra o Ceará amanhã, se ganhar vai para 38. Entendeu? Então foi importante aí o Mirassol perder ontem, né? Pô, tem que secar o Mirassol é demais também, convenhamos, né, cara? Não que eu tava secando, né? Porque eu nem vi o jogo, só vi o resultado aí depois, né? Que foi bom pro São Paulo. E a gente tem aqui também alguns jogos hoje, né? O São Paulo só joga amanhã. A gente tem aí Bahia e Fluminense. Só Bahia e Palmeiras, né? Porra. O Bahia tem a mesma pontuação com o São Paulo com um jogo a menos, né? Só que, tipo assim, pô, com todo respeito, mesmo com o Bahia disputando ali com o São Paulo, né, estando colado ali, não dá para torcer pro Palmeiras, né? Pelo amor de Deus, né? Então vamos ver o que vai sair desse Bahia e Palmeiras aí. Fluminense e Botafogo. O Botafogo tá à frente do São Paulo. Só que o Fluminense também tá atrás e tem jogamento, né? Então, tipo assim, Botafogo vencer é ruim, que distancia mais. Fluminense ganhar, encosta mais, né? Então, o empate aí tá de bom tamanho. Depois tem Bragantino e Santos. O Bragantino, né, perde para tudo, não ganha de ninguém. O Bragantino, por mais que esteja ali também, né? Mas o Bragantino acho que tá nessa briga. E tem Corinthians e Flamengo também. Corinthians que futuramente pode estar na briga de Libertadores, entrar no bolo ali, pode, mas ainda não tá, né? E amanhã tem São Paulo e Ceará, né? Vamos ver, né, o que o São Paulo vai aprontar amanhã contra a equipe do Ceará, né? Precisa nem falar quem ganhar, né? Precisa nem falar que é obrigação somar os 3 pontos. Aí, belezinha? O Zubeldia, tá? Foi pro Fluminense, né? O Fluminense aí acertou a contratação do Zubeldia. E ontem foi a entrevista coletiva dele, né, de apresentação no Fluminense. E o Mário Bittencourt, que é o presidente do Fluminense, fez uma revelação. Tá, olha aí. Mário Bittencourt, presidente do Fluminense, afirma que consultou o São Paulo para saber detalhes sobre o Zubeldia. Olha só o que ele falou ontem na apresentação do Luiz Zubeldia. A gente gosta de ver de fora, mas precisa ouvir pessoas que trabalham dentro. Fizemos uma ligação para uma pessoa do São Paulo, que a gente respeita muito, e nos falou maravilhas do trabalho e da pessoa do Luiz. Do grande ser humano que ele é, fecha aspas, para o Mário Bittencourt, né, falando que ligou lá para alguém do São Paulo para falar, né, como é que é o Zubeldia,
né, como é que é o jeito dele, né, como é que ele é aí, né, essa pessoa falou muito bem dele, aí o Mário Bittencourt foi lá e contratou o Luiz Zubeldia, ex-técnico do São Paulo, agora na equipe do Fluminense, né? Aí, rapaziada, o Zubeldia, tá, rebateu aí algumas críticas na coletiva dele na época de São Paulo. Olha aí, Zubeldia, na sua apresentação no Fluminense, rebateu, né, aí as críticas no São Paulo, aí em relação ao quê? Jogadores das categorias de base, né? Abre aspas aí para o Zubeldia. Na Argentina, me valorizam porque eu coloquei muitos jogadores jovens para jogar. Aqui no São Paulo, me diziam que eu não colocava muitos jovens, mas eu terminei colocando muitos no final. Ainda bem que ele coloca no final. 3 deles estão na Europa, né? Ele falou 3 na Europa, é o Matheus Alves, o Lucas Ferreira e o Henrique Carmo, né? Que é os 3 que ele não falou nomes, né? Mas os que foram para a Europa são esses 3 aí. Eles fizeram gols na Libertadores, que foi o caso do Lucas Ferreira e também do... Quem que foi que fez gol na Libertadores? O Matheus Alves acho que não fez, o Lucas Ferreira fez, acho que o outro foi o Luca, né? Mas o Luca não foi embora, né? Mas enfim, eles fizeram gols na Libertadores, classificamos em segundo lugar no geral, com a participação e a estreia desses jogadores. Ano passado mesmo, com a participação de um jogador, William Gomes. O elenco é amplo, está bom, tem jogadores jovens, então com calma iremos utilizando, fecha aspas, para o Zubeldia, falando sobre a questão da base, né? Aqui no São Paulo não usava, ele falou que usava, mas ele botou. Terminei colocando muitos no final, né? Que tipo assim, eu acho que ele demorou muito para utilizar alguns jogadores da base. Tinha alguns jogadores ali que ele insistia muito, né? Insistia muito em alguns jogadores, enquanto alguns jogadores da base entravam bem um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e mostravam, né, que tinham que ganhar mais minutos, tinham que ganhar mais oportunidades. E o Zubeldia insistindo e alguns jogadores, né, aí mais velhos, medalhões aí no time, e com tanto jogador machucado, teve uma hora que foi impossível ele não botar, né, os jogadores da base, porque a gente chegou numa situação que não tinha como não pôr, porque não tinha outros, né? Então, enfim, eu acho que ele utilizou muito uma base, pô. A gente chegou aí, né, nas principais competições aí com os garotos tudo cru, porque não jogaram no Paulistão, por exemplo, né? Então, complicado, né? Isso aí, né, meu parceiro? Enfim, vamos seguindo aqui, vamos entrar nessa polêmica aí, que foi a polêmica do sábado, do dia de ontem, porque o São Paulo soltou uma nota contra o Flamengo, entendeu? Primeiro foi o Palmeiras que soltou a nota contra o Flamengo. Depois o São Paulo também soltou uma nota contra o Flamengo, né? Depois o Red Bull Bragantino também postou, né? E tem informação que outros times também vão soltar notas aí contra o Flamengo. Bom, o São Paulo divulgou um comunicado oficial neste sábado, manifestando seu repúdio à atitude do Flamengo de entrar na justiça para travar o repasse de direitos de transmissão da Libra aos clubes que dela fazem parte, né? Tem a Libra, né, que o São Paulo faz parte, o Palmeiras, o Flamengo, né? E o Flamengo simplesmente entra na justiça, tá? Aí, para poder travar, né, esse repasse, né, que a Libra ia passar para os clubes, né? Os clubes que estão dentro da Libra e que tem acordo com a Libra. O Flamengo simplesmente entrou na justiça para travar esse dinheiro. Simplesmente, entendeu? O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro concedeu em segunda instância uma liminar para bloquear o repasse de 77 milhões referentes a uma parcela dos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro, que seria dividido entre os clubes que fazem parte da Libra, tá? Então o Flamengo conseguiu, né, cara, a Justiça aí do Rio de Janeiro concedeu em segunda instância uma liminar para bloquear esse dinheiro, né, que os clubes da Libra têm para receber, né? Então o Flamengo conseguiu eliminar, aí o Palmeiras não recebe, o São Paulo não recebe. E evidentemente que os outros clubes, né, esses clubes, né, São Paulo e Palmeiras, tiveram esse entrave aí para receber o dinheiro e soltaram notas aí ontem repudiando a atitude do Flamengo. Aí tá perguntando, Gabriel, tá, mas por que o Flamengo entrou na justiça para bloquear esse dinheiro? Porque simplesmente, é bem simples. O Flamengo, que também faz parte da Libra, o Flamengo, igual os outros clubes, assinou o contrato, né, de acordo com a Libra, como qualquer outro clube, né, para receber um valor X,
E nada mais, nada menos do Flamengo agora quer mudar os valores. Os caras assinaram um contrato, entendeu? Assinaram um contrato para receber X, né? E do nada os caras querem mudar o termo, sendo que eles já têm o contrato assinado. Vocês já viram isso em algum lugar? Já viram isso em algum lugar? Os caras fazem um acordo e depois quer desfazer o acordo que eles assinaram. Tipo assim, é bem doido, né? Eu já falei sobre isso aqui em outros vídeos, que é o seguinte. Ah não, né, que o flamenguista fala, pô, mas é que o Flamengo tem que ganhar mais. Cara, o Flamengo tem que ganhar mais? Eu também acho. Porque o Flamengo é o clube que mais vende no Brasil. É a maior torcida, é a que mais vende. O Flamengo ser o que mais ganha, pra mim tá tudo certo, não tem problema nenhum. Entendeu? Desde que, evidentemente, né, cara, seja aí, né, o Flamengo que vai ganhar mais, beleza, o Corinthians vai ser o segundo que vai ganhar mais, o São Paulo tem que ser o terceiro que vai ganhar mais, porque tem a terceira maior torcida, né, tem que ser dessa forma, né, pra ser justo aí. Só que assim, uma coisa é o Flamengo achar que tem que ganhar mais, e aí tudo bem, né, show, não tem problema nenhum. Agora, desfazer um contrato, um acordo que já foi assinado, aí é no mínimo bizarro, né? No mínimo bizarro. É aí, tipo assim, é bem antiético você assinar um contrato, né? Fechar um contrato, fechar um acordo e depois querer desfazer esse acordo para querer ganhar outros valores. Tipo assim, repetindo, o Flamengo tem o direito de querer ganhar mais, mas os caras têm um acordo assinado, velho. Tem que respeitar o acordo que foi assinado, entendeu? Aí o que acontece? O São Paulo na nota, peguei aqui, não vou ler a nota inteira, né? Mas só um trechinho que eu acho interessante que o São Paulo publicou na nota, que eu acho que é o principal. A atual gestão do Flamengo parece não compreender que ela é responsável pelos contratos herdados, tá? Isso significa o quê? Esse contrato com a Libra, né, o Flamengo assinou com a gestão passada, né? A gestão passada foi lá, assinou o contrato com a Libra. A nova gestão do Flamengo, né, e agora quer mudar os valores, entendeu? E tipo assim, eles querem mudar os valores, mas eles já têm um acordo assinado, né? O BAP lá do Flamengo, os caras têm que entender que, cara, eles são herdeiros, né? Como o Paulo botou aqui, eles são herdeiros de um contrato que foi assinado na gestão passada, entendeu? O presidente passado do Flamengo assinou esse acordo. E agora o novo presidente quer mudar. Não é assim que a banda toca, né? Não é assim que a banda toca. Vou falar pela terceira vez que eu falei no vídeo. O Flamengo tem o direito de querer receber mais. Só que já tem um contrato fechado, velho. Tipo assim, quer mudar o pneu do carro com o carro andando? Não existe isso. Entendeu? Não tem como, né? Então o São Paulo soltou nota, o Palmeiras soltou nota em repúdio à atitude do Flamengo. Porque uma coisa é o Flamengo querer ganhar mais, outra coisa é o Flamengo querer mudar aí o contrato, né, cara? Receber outros valores, sendo que já tem um contrato aí assinado. O Rodrigo Matos, tá, do UOL, publicou o seguinte: sobre as posições de Palmeiras e São Paulo. A relação das duas diretorias com o BAP, que é o presidente do Flamengo, já era ruim antes do bloqueio, com vários atritos em reuniões, né? Então a gente tem aí já, né, esse negócio de Libra, de Liga, né? Pô, tem reunião toda hora, né, dos clubes com a Libra, e toda hora tem reunião, e segundo o Rodrigo Matos, a relação já era ruim antes nessas reuniões. Já tiveram atritos aí em reuniões, né? Então, tipo assim, não é só por causa do bloqueio, já tem uma relação ruim, né? Já tem um passado aí já do BAP, né, que é presidente do Flamengo, com as diretorias de Palmeiras e também São Paulo, né? Aí o Flamengo conseguiu bloquear aí, né, esse valor que os clubes tinham para receber, e o Palmeiras e o São Paulo ficaram pé da vida com razão, né? Com razão aí, repetindo, o Flamengo tem o direito de querer ganhar mais, só que os caras já assinaram o contrato, tem que respeitar o contrato, só isso, entendeu? Eu tô aqui sendo isento e olhando os dois lados, tanto que eu falei que o Flamengo tem o direito de receber mais que todo mundo, porque ele é o que mais vende, né? Então, tipo assim, não tô puxando nada pro lado do São Paulo, tá? Tentando ser aqui, irmão, imparcial, ser isento, por mais que aqui seja um canal do São Paulo, né? Ver o que vai acontecer aí. Bora falar agora sobre renovação de contrato, que tá dando pra falar isso aí, tá? Temos aqui algumas informações sobre o contrato de um jogador que foi... A chegada dele foi polêmica, que é o Rigoni, né? Que ele tem contrato com São Paulo só até o final do ano. Tá, vamos lá. Temos aqui duas informações, que eram informação aqui mais de bastidor, né, do São Paulo, da diretoria em relação ao Rigoni, né? E depois vamos falar aqui de algumas metas que tem no contrato, que pode ser renovado aí de forma automática. Vamos lá. Segundo o blog do São Paulo, internamente, a avaliação é que o Rigoni precisa
reagir se quiser permanecer no São Paulo no próximo ano. A comissão técnica acredita que o jogador pode render mais, mas caso o desempenho continue abaixo do esperado, a tendência é que o clube encerre o ciclo com o argentino, tá? Então, assim, os caras falam o seguinte, ó, o Rigoni, se ele vai ter que jogar mais, e a comissão entende que ele pode jogar mais, pode entregar mais, né? Mas caso ele não consiga reagir, não consiga entregar nada, a tendência é que ele saia no final do ano. Entendeu? Ele tem contrato com o São Paulo até o final do ano. Só que o contrato dele, que é até o final do ano, tem algumas metas que, caso ele bata, já vai ser renovado automaticamente. Né? Então tem essa questão. Informação do Valentim Furlan do UOL. Contagem para renovação automática de Rigoni. Faltam 9 partidas para ele jogar com pelo menos 45 minutos. Tá? O São Paulo tem até o fim do ano mais 14 jogos de brasileiro. 14. Se o Rigoni jogar 9 jogos aí desses 14 por pelo menos 45 minutos, o contrato ele é renovado automaticamente por mais um ano. Entendeu? Até aqui, né? Até o jogo aí, né, antes do Ceará, até aqui ele jogou 3 jogos com pelo menos 45 minutos. Tá? Então faltam 9 jogos aí para ele jogar pelo menos 45 minutos, aí renova automaticamente. Né? Então é isso. Tem a informação das metas e a informação também em relação, né? Que o São Paulo entende que ele pode jogar mais, caso ele não consiga, ele deve deixar o São Paulo no final do ano, né? Enfim, tem que ver assim, se ele estiver jogando mal, cara, não tem que renovar, mas pô, o cara tá jogando mal, nem deixa ele jogar então para não bater as metas e renovar automaticamente, né? Agora, caso ele consiga reagir, consiga jogar bem, aí renova, deixa ele aí, pode ser útil, né? Mas tem que entregar alguma coisa, né, Igor? Meu querido, se inscreve no canal, deixa o like, valeu, tamo junto e saudações tricolores.